Olá galera, voltei. Hoje voltei para falar sobre pilhas, células, baterias. Às vezes as pessoas dão os mais variados nomes para esse tipo de material. Então, ó a ideia! Eu sou o Ronaldo, Doutor Ideia, sempre com alguma ideia meio esquisita ou bacana para você. Tem coisas que podem interessar, tem outras que não, mas passa sempre para as pessoas a existência desse canal. Pera aí. Aqui ó, vou mostrar um negócio para vocês. Aqui em cima do meu dedinho tem o meu soldadinho. Meu soldadinho. Primeiro brinquedo que eu ganhei na minha vida. Tá aqui até hoje. Eu já volto que eu tenho uma coisinha para mostrar para vocês. LP do Billy Idol. O Cyberpunk. Esse disco aqui é de 90 e alguma coisa, 93, creio eu. 93. Esse disco eu adquiri na loja, tá? Possivelmente numa Mesbla da vida, alguma coisa assim. Ele é um LP duplo, porém de capa simples, ou seja, ele não abre em duas capas, tá? Está em excelente estado de conservação. Os vinis chegam a estar brilhando aqui dentro do plástico. São 2 discos, mais um encarte com letras e algumas fotos. Isso aqui é da série de discos que eu comprava e para ouvir somente no carro, eu gravava em fitas cassete cromo e guardava os discos em seguida. Então, esses discos estão impecáveis. Se você se interessar, Billy Idol, Cyberpunk, fala comigo. Eu vou ver o preço de mercado para poder vendê-lo para você, para ter novo dono. Porque hoje eu não escuto mais meus discos, mas eu tive muito carinho com eles para poder pensar em negociar um dia. Então, tá para rolo, tá para rolo. Claro que tá para rolo. Ele e muitos outros, que depois eu vou colocar aqui para vocês. Billy Idol, Cyberpunk, com um detalhe. Esse disco vai sempre com 6 discos, pelo menos 6, 4 ou 6 discos a mais, que é para fazer um sanduichão, para proteger mais ainda o disco, tá? Além de levar isopor e madeira. Sim, você vai pagar um frete caro. Isso é fato, que vai estar pesado. Mas em compensação, vai ser quase que a prova de destruição com os correios. Eu não diria prova de roubo, mas de destruição, sim. Billy Idol Cyberpunk, à venda aqui comigo, Raulinho Bodini. Não é o Bodini, é o Ronaldo. Mas Ronaldo, só tem esse Cyberpunk do Billy Idol? Não sei. Depois eu tenho que dar uma olhada. Mas tem muita coisa maneira. E eu vou, cada vídeo desse, apresentar um disco para vocês. Volto já já de novo para falar sobre o assunto principal desse vídeo. O assunto de hoje são baterias. Eu diria células, na minha maneira de ver. Essas células são as 18650. Essas células estão muito em uso hoje em dia, pelo tamanho pequeno, digamos assim, e a alta capacidade de armazenamento de energia que ele pode entregar também. Essa aqui, por exemplo, ela foi testada, ainda não foi recertificada, mas ela foi testada com saída de 1 ampere, um dreno de 1 ampere e um dreno de 2 amperes. Em uma velocidade, digamos assim, um prazo curto, tá? É evidente que para algumas aplicações, como lanterna, tática, essas coisas assim, eu vou testar um pouco mais exaustivamente. O que eu estou fazendo com essas células? Eu estou adquirindo-as
em lotes, recertificando-as, ou seja, tem aparelhagem que eu estou importando, em que eu vou colocar a bateria, ela vai ser carregada, ela vai ser descarregada, e nessa primeira carga e descarga ela já vai dizer qual a capacidade em mAh. A maioria delas fica em torno de 2.000 mAh originais. Entenda bem, originais. Muitas que são vendidas por aí, eu não estou com nenhuma aqui agora para mostrar, não tem nem 500 mAh. Tá? Normalmente elas são azuis, ou então todas espalhafatosas, e não servem para muita coisa. Essas que eu estou adquirindo, elas vão ser recertificadas, elas vão passar por esse teste, depois elas vão passar por um outro pequeno teste de estresse, com uma corrente de descarga um pouco maior, tá? Ainda assim verificando a capacidade de mAh, vão receber um label com garantia de recertificação. Diferença dessa bateria para dessa célula para uma bateriazinha AA, aquelas de 1,5 volt. E a diferença ainda para uma AAA, aquela pequenininha. Tá? Então quando você pega uma dessas pequenininhas, como tem aqui, 3.000 miliamperes, 3.000 miliamperes hora, nunca, 2.000 miliamperes hora, e olha que essa aqui é um pouquinho honesta, mas não pega isso aqui nunca. Agora, essa daqui eu ainda não fiz o teste, porque o equipamento ainda está vindo, é importado, e deve chegar dentro de um mês. Eu já tenho uma parte do equipamento aqui, mas eu preferi chegar isso tudo. Por que a nomenclatura 18650? Ela tem 18 milímetros de diâmetro por 650 milímetros de altura ou profundidade, ou seja lá o que for. Ela tem um lado positivo aqui e o lado negativo aqui, que também é toda a carcaça. Esse tipo de célula tem que se tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Por ela fornecer esse tipo de corrente, alguns falam amperagem, eu não vou querer ser muito técnico aqui porque não vale a pena. Mas por ela fornecer cerca de 2.000 mAh, tá? Se fechar curto, as possibilidades de ela explodir são muito grandes. Tanto que quando eu estiver vendendo essas células, elas vão para o cliente praticamente descarregadas, para evitar problema em transporte. Segundo consta, até os correios não vão fazer mais o transporte disso. Eu vou ter que procurar saber para poder ver como vai ser a entrega desse material. Utilização, eu já ouvi dizer que se usa isso aqui em vaporizador, aqueles cigarrinhos eletrônicos, apesar de que meu pai tem um, mas ele não usa essas baterias, essas células. Lanterna tática, que precisa de uma grande capacidade de corrente. Aparelhos diversos, tipo ventiladorzinho. Tá, esse aqui, por exemplo, eu botei uma célula dupla aqui. Eu botei uma dupla. Demora o dobro do tempo para carregar? Demora, mas demora o dobro do tempo para descarregar. Então, eu já tive ocasiões aqui de faltar energia na minha residência, e esse ventiladorzinho me salva bastante. Aliás, esses ventiladorzinhos também estão à venda. Vou falar deles no próximo vídeo.
o uso não é complicado. A maioria dos aparelhos é colocar como se fosse uma pilha comum. Agora, tem que ser aparelhos apropriados para a célula 18650. Muito simples, tá? O que você ganha com relação a esses menores? Bom, você aqui tem em torno de 3,7, a média, 3,7 volts, tá, de uso. Quando você termina a carga, ela tem perto de 4, alguma coisa. Quando ela está quase que em exaustão, ela tem aproximadamente 3 volts, 3,2, 2, depende do tipo do aparelho que você vai usar. Mas a média dela é 3,17. Tá? Então, quase sempre isso aqui é utilizado com um regulador para power bank, tá? Como neste aqui, por exemplo. Tá? Aí você pode virar para mim e dizer assim, poxa, mas eu tenho um power bank que a bateria dele carrega em 15 minutos. Por que com a sua bateria leva 2 horas? Eu já expliquei isso. Às vezes a bateria que vem com a célula que vem com esse power bank é de 500 mAh. Entenda que de 500 para 2000 mAh você tem 4 vezes a capacidade. Então certamente vai durar 4 vezes o tempo para poder carregar. Então se carrega em meia hora a outra, essa daqui vai demorar quase 2 horas. Em compensação, a sua autonomia será 4 vezes maior. Fica a dica também. Eu estou pensando futuramente em pegar power banks. Os clientes me mandaram os power banks para que eu faça a troca de baterias, a recertificação, atualização e o reenvio para os clientes. Fica a dica. Não brinquem com isso à toa. Explode. Se fechar curto, vai explodir. Tá? Eu compro packs de bateria de celular. Eu pago em torno de 5, 6 reais o quilo. Tá? Ali dentro vem algumas baterias, uma parte como já são usadas. Eu diria que 50% ali é lixo, variável. Ou vai para aplicação menos nobre, como por exemplo o ventiladorzinho, você pode colocar. Agora, para uma aplicação mais nobre, como uma lanterna tática, como um power bank, já é mais interessante você ter uma recertificada com capacidade mais plena possível. Vai ser muito mais interessante se comprar isso do que comprar uma falsificada. Falsificada você vai comprar em torno de 5 reais. Essa daqui, 5, 7, 8, 10, dependendo do lugar que você compra. Essa daqui eu vou vender, eu ainda não tenho o valor calculado ainda. Eu tenho que ver todos os custos que vão ser envolvidos e tempo. Porque cada certificação de uma bateria dessa, e como eu comprei um equipamento que não é industrial de larga escala, é de baixa escala, cada bateria dessa para recertificar, ela demora praticamente a metade de um dia. Então você há de convir que eu não vou trabalhar metade de um dia para vender isso aqui por qualquer 10 dinheiros. Lógico que também não vai custar uma fortuna. Não vai ultrapassar 50 reais, não deve ultrapassar sequer os 40 reais. É uma propaganda? É. Mas é uma dica também sobre a utilização disso. Compro. Mas Ronaldo, você compra mesmo? Compro. Eu não só vendo, eu compro. Compro packs de bateria de notebook. Mas não adianta chegar e querer me vender um só. Tá? A não ser que você esteja aqui em Coelho Neto, que é onde eu moro. Aí você pode trazer aqui que eu compro. Mas para mandar pelos correios, ou até que eu vá buscar com a pessoa, o custo não compensa. Então, se você tem uma assistência técnica, se você tem desfez de alguma assistência técnica, tem conhecimento com reciclagem, grupos de reciclagem, fica de olho aí, separa, eu pago entre 5 e 6 reais o quilo.
Sou Ronaldo, Doutor Ideia, sempre com uma história para você. Não vou estar aqui todo dia, mas todo dia que eu puder, cá estarei. Tchau, gente! Fui!